Olá, bom dia. Somos a Adastec. Nosso grupo é composto por mim, Letícia Gonçalves, a Beatriz Andrade, a Isadora Câmara, Tamires Delfino e a Suane Barbosa. Hoje vamos apresentar um pouco sobre o nosso projeto Voco e mostrar na prática o que a gente já tem preparado. Antes de mostrar para vocês o nosso produto, é importante destacar algumas informações. Atualmente no Brasil, temos um dado um tanto quanto curioso. Segundo pesquisa do INEP, cerca de 30% dos alunos da rede pública, concluintes do ensino médio, entraram para o ensino superior. Esse dado revela um buraco gerado pela desigualdade social que impacta e muito o acesso desse público à educação. Óbvio que cada caso é um caso, porém isso demonstra a necessidade de medidas para acolher e auxiliar os jovens de baixa renda, que desejam entrar no ensino superior. Dessa forma, muito prazer! Somos a Voco, uma plataforma que tem como principal propósito a recomendação de cursos baseado no perfil dos alunos de escola pública, auxiliando jovens com informações de qual carreira mais combina com seu perfil e quais universidades federais do Brasil podem oferecer esse curso para ele. Temos o objetivo de auxiliar os jovens de baixa renda a encontrarem um caminho a ser seguido na universidade pública. Bom, vale lembrar que o coração do nosso sistema é o teste vocacional. E para garantir a seriedade dos resultados entregues aos jovens, utilizamos uma base teórica sólida em nosso projeto. Esse senhor do slide é John Holland. Ele foi um cientista e professor da Universidade de Michigan e escreveu a teoria dos tipos de personalidades vocacionais. Segundo ele, a escolha vocacional é uma expressão de personalidade, e os membros de uma mesma ocupação possuem personalidades semelhantes. Dessa forma, nosso teste é baseado nos perfis realista, investigativo, artístico, social, empreendedor e convencional. Bom dia, pessoal. Meu nome é Tamires e eu vou falar um pouco sobre a arquitetura de software que usamos aqui na plataforma Voco. Nós utilizamos um banco de dados relacional, de forma que as nossas entidades de domínio são representadas em tabelas e relacionadas entre si por chaves estrangeiras. Então, nós trouxemos aqui as nossas principais tabelas, que são as que estão relacionadas ao resultado do teste vocacional. Nós projetamos nosso banco de forma que as tabelas fossem pequenas e de responsabilidade única. Então, o resultado mostrado para o usuário é gerado e representado por mais de uma tabela. Tudo começa com a criação de um registro na tabela estudante teste, que representa uma ocorrência de resposta ao teste por um determinado estudante. Tendo esse registro, nós os relacionamos com as respostas do usuário e, baseado nisso, utilizamos nosso algoritmo de compatibilidade para definir para ele dois perfis discutidos no modelo vocacional do John Holland, que representarão o perfil primário e secundário do usuário, de acordo com a compatibilidade dele com cada um. Essas três tabelas geram um resultado, que é decomposto em outras três. Uma que registra o resultado em si, uma que armazena os perfis obtidos e uma que armazena os cursos que serão recomendados para o usuário, baseado nos seus perfis e nas suas respostas ao teste. Nós temos atualmente 20 entidades, tendo entidades de cadastro de usuário, como do estudante e do nosso administrador, e outras tabelas auxiliares. Mas eu acredito que essas são as que mais representam as nossas regras de negócio. Bom, agora falando sobre a arquitetura em si, nós desenvolvemos um sistema monolítico, ou seja, toda a nossa aplicação está conectada e é executada como um único bloco. Nós temos basicamente três camadas. A camada do cliente, onde ele acessa a nossa aplicação por meio de um navegador, pois se trata de uma aplicação web, que se conecta através do protocolo HTTPS à camada do front-end, onde está a interface do usuário utilizada para interagir com a plataforma. Ela foi desenvolvida utilizando o TypeScript com a biblioteca React. Nossa organização de código seguiu o padrão para o React, que é um desenvolvimento baseado em componentes. Nós realizamos uma integração com a API do ViaCep para o preenchimento do endereço das instituições e dos administradores, baseado no número do CEP. Para hospedar o front, nós utilizamos a plataforma Vercel. Por fim, nós temos o back-end, que se conecta ao front através de API, utilizando também o protocolo HTTPS. A API que nós utilizamos é a API REST, que faz a transferência dos dados em formato de JSON.
Ela foi desenvolvida com a linguagem Java na versão 17, utilizando o framework Spring Boot, que facilita muito o desenvolvimento de aplicações Java. Nosso desenvolvimento foi baseado no conceito de Clean Architecture, que defende o encapsulamento das regras de negócio e a separação clara entre as responsabilidades das camadas. Nós utilizamos a estrutura MSC, Model Service Controller, para separar as camadas do back-end, e usamos também os conceitos dos padrões de projeto DTO para encapsular nossas entidades e utilizar objetos intermediários para a transferência de dados, e o padrão Solid para manter as boas práticas de desenvolvimento. O back-end está hospedado na plataforma Railway e, além do código da aplicação, também está hospedado o nosso banco de dados MySQL, que é executado através de um container Docker que é gerado automaticamente pelo Railway. Nesse semestre, para o MVP, as funcionalidades que vão ser entregues são o login e o logout, o e-mail de recuperação de senha, o cadastro de usuário, as telas de usuário que constituem na tela de recebimento daquele estudante, o dashboard do estudante que mostra a opção de você realizar um teste vocacional ou você verificar os testes feitos anteriormente, e o fluxo de resposta ao teste, que no final mostra uma resposta personalizada com o perfil daquele estudante, com o curso que se adequa para aquele, de acordo com as respostas daquele estudante, depois de responder esse teste vocacional. E por fim, como um dos nossos requisitos para o MVP, estamos entregando a internacionalização do nosso sistema para a língua inglesa. E é isso, muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Suane Barbosa e eu vou apresentar algumas funcionalidades da aplicação Voco. Bom, quando nós entramos na nossa aplicação, a primeira página a ser direcionada a essa página inicial, que possui uma barra de navegação com acesso às seções da página e também ao botão de login. Bom, então nessa primeira seção tem um botão de cadastro. Seguindo adiante, tem também um banner que são apresentados os nossos parceiros. Então, a nossa aplicação será mantida a partir de parcerias que são propagandas de cursos pré-vestibulares que serão apresentados no nosso site. E na seção seguinte temos algumas informações relacionadas ao como o nosso teste é fundamentado a partir da teoria de John Holland. E ao lado tem um carrossel com alguns cards com os perfis da teoria de John Holland. Na seção seguinte, nós falamos um pouco sobre qual é o objetivo da plataforma Voco. E, por fim, na última sessão, são apresentadas as perguntas frequentes com suas respostas. Então, eu vou fazer um cadastro. Bom, aqui no cadastro, cadastrar um usuário teste. Com o celular, nível de escolaridade e uma senha. E vou realizar o login.
Bom, quando o usuário faz o seu primeiro acesso, né, com seu login, é apresentado essa tela de dashboard, onde são apresentados alguns cards, mas no início tem a barra de navegação, que é redirecionada para home, para as universidades federais brasileiras, e também para realizar um teste, e também é apresentado aqui o nome do usuário que está logado. Além disso, tem a quantidade de testes respondidos nos cards, né, que são apresentadas aqui embaixo, na verdade, todas as informações dos testes feitos pelo usuário, do estudante. Então, tem a quantidade de testes feitos, os perfis que são mais recorrentes, os resultados e também um outro botão para fazer, né, o seu primeiro teste. É importante também falar sobre esse banner que é apresentado também relacionado a parcerias, concursos pré-vestibulares para fazerem propagandas no nosso site. E aqui também o usuário pode fechar esse banner. Bom, agora vou fazer um logout e vou entrar com um usuário que já realizou testes. Bom, esse usuário já fez 3 testes, então aqui nesse card é apresentado que ele já fez 3 testes, os perfis mais recorrentes, que é investigativo e artístico, e aqui ao lado também é apresentado um campo com informação relacionada a esse perfil, explicando um pouco sobre ele. Então, aqui no botão ele pode refazer um outro teste, e aqui nesse outro card é apresentado quais são os resultados de cada teste que ele fez em um carrossel, com a data e o perfil de resultado. Bom, agora eu vou apresentar o nosso teste vocacional e para conseguir acessar ele, basta a gente clicar aqui em testes no header, quanto aqui ou aqui no refazer teste no dashboard. E antes de iniciar o teste, a gente adicionou esse modal informativo para aqueles estudantes que por algum acaso acabaram não lendo a nossa página inicial, ficarem sabendo que o nosso teste ele é baseado na teoria do John Holland e nos seus 6 perfis comportamentais, e que o objetivo desse teste é ajudar os estudantes a identificarem quais são as suas inclinações e os seus interesses profissionais com base nas respostas deles, comparando com esses 6 perfis. E para iniciar o teste, basta clicar aqui em iniciar teste. Todas as perguntas elas são relacionadas a algum desses perfis da teoria. Então, como a gente tem 5 perguntas para cada perfil, a gente acabou tendo um total de 30 questões no nosso teste vocacional. E para facilitar a interação, nós adicionamos emojis como opções de respostas e eles vão desde o que o usuário menos se identifica até o qual o usuário mais se identifica. E se por algum acaso o usuário, o estudante, ficar com dúvida sobre o que representa cada emoji, a gente adicionou labels que explicam o que representa cada um deles. Então, como por exemplo esse daqui, que eu não me identifico com isso de forma alguma, isso não reflete muito quem eu sou. Um mais neutro, né, que fala não tenho uma opinião definida sobre isso, o não tenho uma conexão razoável com isso, e o isso reflete muito quem eu sou. Além disso, para a gente conseguir garantir que nenhuma questão vai ser enviada vazia, a gente bloqueou o botão de passar para a próxima questão até que o usuário selecione alguma resposta. Isso vai facilitar tanto para que a gente não receba nenhuma resposta vazia, quanto para o usuário, para ele não ter que ficar voltando toda hora para preencher alguma resposta que por algum motivo acabou sendo esquecida. E como vocês já puderam perceber, a gente tem um botão para voltar às questões que por enquanto
enquanto o usuário não enviar o teste, ele pode voltar sim e alterar a resposta de alguma pergunta. Além disso, a gente tem um dashboard, né? Tem o botão de voltar para o dashboard, caso o usuário queira sair no meio de um teste, só que ele vai ser avisado de que se ele tentar sair sem finalizar o teste, as respostas deles não vão ser salvas. E aí, então, ele pode escolher sair ou cancelar e voltar a responder o teste. Então, agora eu vou responder aqui rapidinho, né? Para não tomar muito o tempo da apresentação, porque são 30 questões, né? Tá acabando. E como vocês podem ver, o botão de enviar só aparece se todas as 30 questões forem respondidas. Para garantir para a gente que a gente não vai salvar nada no nosso banco com alguma resposta faltando. E após clicar no botão de enviar, o usuário ele é redirecionado para a tela de resultados. E aqui a gente pode ver a mensagem que é retornada, que vai retornar o perfil primário e secundário daquele usuário, que no nosso caso acabou sendo o empreendedor e o realista. E a mensagem também fala algumas características daqueles perfis que representam o usuário, de acordo com as respostas dele, né? Além disso, a gente tem listado aqui nesse carrossel todos os cursos que são recomendados para aquele usuário de acordo com os perfis dele. Então, aqui nos cards dos cursos, a gente tem o nome do curso que é recomendado, o perfil a qual ele está relacionado e algumas informações sobre como está aquele curso no mercado de trabalho. E no card nós também temos esse botão de lupa para cada card. E ao clicar nele a gente consegue ver todas as instituições que possuem esse curso, né? Isso para todos os cursos. E como tem cursos que tem muitas instituições listadas, a gente optou por botar aqui uma barra de pesquisa para conseguir filtrar para o usuário conseguir filtrar se tem alguma instituição com a qual ele quer que vê se esse curso pertence a ela. E, enfim, depois de ver todas as informações, o usuário ele vai poder voltar para o dashboard do estudante e, como vocês podem ver, já foi alterada aqui a resposta e o resultado dele também ficou salvo como o empreendedor e o realista aqui.